O sermão de Amy fez bem a Laurie, embora, é claro, ele não admitisse, a não ser muito tempo depois. Os homens raramente admitem, pois quando as mulheres são as conselheiras, os senhores da criação não ouvem o conselho até terem se convencido de que era exatamente o que eles pretendiam fazer. Então eles o seguem, e se bem-sucedidos, dão ao vaso mais frágil metade do crédito. Se falham, generosamente lhe dão crédito todo. Laurie voltou para o avô e se dedicou a ele com tanta devoção por tantas semanas que o velho senhor declarou que o clima de Nice melhorara o neto maravilhosamente e que ele deveria tentar ir para lá novamente. Não havia nada que o jovem cavalheiro quisesse mais. Contudo, nem elefantes poderiam tê-lo arrastado depois de ter sido repreendido daquela maneira. O orgulho proibia, e sempre que o anseio crescia muito, ele fortificava sua resolução repetindo as palavras que tinham causado a mais profunda impressão nele. Eu te desprezo. Vá e faça algo esplêndido que a faça amá-lo. Laurie voltava ao assunto em sua mente com tanta frequência que logo confessou que tinha sido egoísta e preguiçoso. Mas quando um homem tem uma grande tristeza, deve ser perdoado por todos os tipos de caprichos que inventar, até que a supere. Ele sentiu que seus afetos destruídos estavam completamente mortos, e embora nunca deixasse de ser um ferido fiel, não havia necessidade de ostentar seus ferimentos. Joe não o amaria. Joe não o amaria. Mas ele poderia fazê-la respeitá-lo e admirá-lo com algo que provasse que o não de uma menina não tinha estragado sua vida. Ele sempre quis fazer algo, e o conselho de Amy foi bastante desnecessário. Ele só estava esperando até que as afeições flagrantes acima mencionadas fossem enterradas decentemente. Com isso feito, sentiu que estava pronto para esconder seu coração ferido e ainda pôr mãos à obra. Como Goethe, que quando tinha uma alegria ou um sofrimento o transformava em poesia, Laurie resolveu embalsamar sua tristeza de amor com música e compor um requiem que atormentaria a alma de Joe e derreteria o coração de quem o ouvisse. Portanto, na próxima vez em que o velho cavalheiro o encontrou em vias de se tornar inquieto e mal-humorado de novo e ordenou-lhe que partisse, ele foi a Viena, onde tinha amigos músicos, e se lançou ao trabalho com a firme determinação de se distinguir. Mas se a tristeza era muito vasta para ser incorporada na música, ou se a música era muito etérea para elevar uma aflição mortal, ele logo descobriu que o Requiem estava além de suas capacidades no presente. Era claro que sua mente ainda não estava em pleno desempenho, e suas ideias precisavam de esclarecimento, pois muitas vezes, enquanto caminhava reclamando, ele se via cantarolando uma música dançante que recordava vividamente o baile de Natal em Nice, especialmente o robusto francês, e deixou de lado as composições trágicas por enquanto. Então ele tentou uma ópera, pois nada parecia impossível no início, mas aí, novamente, dificuldades imprevistas o atormentavam. Ele queria Joe como sua heroína e evocou sua memória para que lhe fornecesse lembranças tenras e visões românticas do seu amor. Mas a memória se mostrara uma traidora, e como se estivesse possuído pelo espírito perverso da menina, ele só se lembrava das estranhezas, das falhas e das loucuras de Joe. Só conseguia lembrá-la nos aspectos menos sentimentais, batendo tapetes com um lenço na cabeça, erguendo uma barricada com as almofadas do sofá, jogando água fria em sua paixão à la Gummidge. E uma risada irresistível estragava a imagem pensativa que ele estava tentando pintar. Joe não entrava na ópera de jeito nenhum, e ele teve de desistir dela. Deus abençoe essa garota, que tormento ela é, ele pensou e puxou os cabelos como se fosse um compositor distraído. Quando olhava ao redor procurando por uma donzela menos intratável para imortalizar na melodia, a memória produziu uma com a prontidão mais prestativa.
Esse fantasma usava muitos rostos, mas sempre tinha cabelos dourados, estava envolvido em uma nuvem diáfana e flutuava ardentemente diante de sua imaginação em um agradável caos de rosas, pavões, pôneis brancos e fitas azuis. Ele não deu um nome ao complacente fantasma, porém o tomou por sua heroína e ficou bastante apaixonado por ela, como não podia deixar de ser, porque ela a brindara com todos os dotes e graças sob o sol, e a escoltava ilesa através de provações que teriam aniquilado qualquer mulher mortal. Graças a essa inspiração, ele continuou a nadar por um tempo, mas gradualmente o trabalho perdeu seu charme e ele se esqueceu de compor. Enquanto se sentava refletindo com a caneta na mão ou perambulando pela cidade alegre para obter novas ideias e refrescar a mente, que parecia estar em um estado um tanto instável naquele inverno, ele não fez muito, mas pensou bastante e estava consciente de que algum tipo de mudança estava acontecendo nele. É a genialidade sendo preparada, talvez? Vou deixar em banho-maria e ver no que vai dar, disse ele com a suspeita secreta durante todo o tempo de que não era genialidade, mas algo muito mais comum. Fosse o que fosse, deu algum resultado, pois ele ficou cada vez mais descontente com sua vida desanimadora, começou a desejar algum trabalho real e sincero ao qual se dedicar de corpo e alma, e finalmente chegou à sábia conclusão de que todos os que amavam música não eram compositores. Voltando de uma das grandes óperas de Mozart, esplendidamente executada no Teatro Real, ele olhou para sua própria ópera, tocou algumas das melhores partes e sentou-se olhando para os bustos de Mendelssohn, Beethoven e Bach, que lhe devolviam o olhar de forma benigna. Então, de repente, rasgou as partituras uma a uma, e enquanto sua mão se livrava da última, disse com sobriedade para si mesmo: Ela está certa. Talento não é genialidade, e nenhuma quantidade de energia pode fazê-lo ser. Essa música tirou a vaidade de mim, assim como Roma tirou a vaidade dela, e não serei mais uma farsa. O que eu faço agora? Essa parecia uma pergunta difícil de responder, e Laurie começou a desejar ter de trabalhar para conseguir o pão de cada dia. Agora surgia uma oportunidade de ir para o inferno, como ele uma vez dissera, pois tinha muito dinheiro e nada a fazer, e o Satanás gosta, proverbialmente, de empregar mãos ociosas. O pobre homem tinha tentações suficientes de fora e de dentro, mas resistiu a elas muito bem, pois tanto quanto valorizava a liberdade, valorizava ainda mais a boa-fé e a confiança. Então sua promessa ao avô e seu desejo de poder olhar honestamente nos olhos das mulheres que o amavam e dizer tudo bem o mantiveram seguro e estável. Muito provavelmente alguma senhora Grundy observará: não acredito, meninos sempre são. Meninos sempre serão meninos. Homens jovens devem aprontar de tudo, e as mulheres não devem acreditar em milagres. Ouso dizer que você não acredita, senhora Grundy, mas é verdade, no entanto. As mulheres fazem muitos milagres, e estou convencida de que elas podem até mesmo fazer o de elevar o padrão dos homens, recusando-se a fazer eco dessas afirmações. Deixe os meninos serem meninos, quanto mais, melhor, e deixe os jovens aprontarem de tudo se precisarem. Mas as mães, as irmãs e os amigos podem ajudar fazendo que os erros sejam poucos e evitando que as ervas daninhas façam muito estrago na colheita, acreditando e mostrando que acreditam na possibilidade de os homens serem leais às virtudes que os tornam mais caros aos olhos das boas mulheres. Se for uma ilusão feminina, deixe-nos aproveitá-la enquanto pudermos, pois sem ela metade da beleza e do romance da vida está perdida, e os presságios dolorosos amargariam todas as nossas esperanças em rapazes corajosos e de coração terno, que ainda amam suas mães mais do que a si mesmos e que não têm vergonha de confessá-lo. Laurie pensou que a tarefa de esquecer seu amor por Joe absorveria todos os seus poderes durante anos,
Mas, para sua grande surpresa, descobriu que isso lhe era cada dia mais fácil. No início, ele se recusou a acreditar, ficou com raiva de si mesmo e não conseguiu entender. Mas esses nossos corações são coisas curiosas e contrárias, e o tempo e a natureza trabalham no seu ritmo. O coração de Lori não doía. A ferida persistiu na cura com uma rapidez que o surpreendeu, e em vez de tentar esquecer, ele se viu tentando lembrar. Ele não havia previsto essa mudança e não estava preparado para isso. Estava enojado consigo mesmo, surpreso com sua própria inconstância e cheio de uma mistura estranha de desapontamento e alívio por poder se recuperar de um golpe assim tão forte tão cedo. Ele agitou cuidadosamente as brasas do seu amor perdido, mas elas se recusaram a irromper novamente. Havia apenas um brilho confortável que o aquecia e lhe fazia bem, sem colocá-lo febril, e ele foi relutantemente obrigado a confessar que a paixão juvenil estava lentamente dando lugar a um sentimento mais tranquilo, muito terno, um pouco triste e ressentido ainda, mas que certamente passaria com o tempo, deixando um afeto fraternal que permaneceria intacto até o fim. Quando a palavra irmão passou por sua mente em um dos seus devaneios, ele sorriu e olhou para a imagem de Mozart que estava diante dele. Bem, ele era um grande homem, e quando não pôde ter uma das irmãs, tomou a outra e ficou feliz. Laurie não pronunciou as palavras, mas as pensou, e no instante seguinte beijou o anelzinho velho, dizendo a si mesmo: Não, eu não vou. Não esqueci. Não consigo. Vou tentar novamente, e se falhar, então. Deixando a frase inacabada, agarrou caneta e papel e escreveu para Joe, dizendo que não poderia resolver nada enquanto houvesse pelo menos a mínima esperança de ela mudar de ideia. Ela não poderia fazer isso e deixá-lo chegar em casa e ser feliz? Enquanto esperava por uma resposta, não fez nada, mas o fez de forma energética, pois estava com uma febre de impaciência. A resposta chegou, finalmente, e o esclareceu sobre um ponto, pois Joe decididamente não poderia e não iria. Estava envolvida com Beth e desejava nunca mais ouvir a palavra amor novamente. Então ela implorou. Então ela implorou que ele fosse feliz com outra pessoa, mas sempre mantivesse um cantinho de seu coração para sua irmã amorosa Joe. Em uma observação ao final da carta, ela pediu que não dissesse a Amy que Beth estava pior. Ela estava voltando para casa na primavera e não havia necessidade de entristecer o restante de sua estadia. Haveria tempo suficiente, se Deus quisesse, mas Laurie deveria escrever para ela com frequência e não a deixar sentir-se sozinha, com saudade de casa ou preocupada. Farei isso, imediatamente. Pobre garota, será uma volta triste para casa. E Laurie abriu sua mesa, como se escrever para Amy tivesse sido a conclusão certa da sentença que ficara encabida algumas semanas antes. Mas ele não escreveu a carta naquele dia, pois ao procurar por seu melhor papel, encontrou algo que mudou seu propósito. Revirando uma parte da mesa, buscando entre contas, passaportes e documentos de negócios de vários tipos, havia várias das cartas de Joe, e em outro compartimento havia 3 notas de Amy cuidadosamente amarradas com uma de suas fitas azuis e com um doce aroma das pequenas rosas mortas colocadas lá dentro, com uma expressão meio arrependida e meio divertida. Com uma expressão meio arrependida e meio divertida, Laurie recolheu todas as cartas de Joe, alisou-as, dobrou-as e colocou-as cuidadosamente na pequena gaveta da mesa. Ficou 1 minuto girando o anel no dedo, pensativo, depois tirou-o lentamente, colocou-o com as cartas, trancou a gaveta e saiu para ouvir a grande missa em St. Stephen. Sentindo como se houvesse um funeral, e embora não estivesse tomado pela aflição, essa parecia um modo
Essa parecia um modo mais adequado de passar o resto do dia do que com cartas escritas para jovens encantadoras. Ai meu Deus, eu não trouxe minha água pra cá. Maravilha. Bom, pausa para a água, né? A carta foi enviada logo depois, though, e foi prontamente respondida, pois Amy estava com saudades de casa e confessou em um tom de confidência que soou muito agradavelmente para Laurie. A correspondência floresceu e as cartas voaram de um lado para o outro com uma regularidade incessante durante todo o começo da primavera. Laurie vendeu seus bustos, fez fogo com sua ópera e voltou para Paris, esperando que alguém chegasse logo. Ele queria desesperadamente ir para Nice, mas não iria até que fosse chamado, e Amy não chamaria, pois naquele momento ela estava tendo experiências próprias, o que a fez preferir evitar os olhos intoxicantes do nosso menino. Fred Vaughn voltou e fez o pedido para o qual ela decidira responder sim, obrigada. Mas agora ela resolveu dizer não, obrigada. Gentilmente, mas com firmeza, pois quando chegou a hora sua coragem falhou e ela descobriu que algo mais do que dinheiro e status era necessário para satisfazer o novo anseio que enchia seu coração, tão cheio de ternuras e medos. As palavras Fred é um bom amigo, mas não o homem do qual eu pensei que você gostaria, e o rosto de Laurie quando ele as proferiu continuaram voltando à sua mente com tanta pertinência quanto as suas próprias palavras, quando ela disse com um olhar, se não em palavras, eu me casarei por dinheiro. Ela se incomodava de se lembrar disso agora, desejava poder retirar o que dissera, soava tão pouco digno de uma mulher, não queria que Laurie a visse como uma criatura sem coração e mundana. Ela não fazia nem metade da questão de ser uma rainha da sociedade agora, como fazia de ser uma mulher amável. Estava muito feliz por ele não ter a odiado pelas coisas terríveis que ela disse e por tê-las aceitado tão lindamente e ser mais gentil do que nunca. Suas cartas eram um tremendo conforto, pois as cartas de casa eram muito irregulares e não tão satisfatórias quanto as dele. Não era apenas um prazer, mas um dever respondê-las, pois o pobre homem estava desamparado e precisava ser acariciado, já que Joe insistia em endurecer seu coração. Ela deveria ter feito um esforço e tentar amá-lo. Não poderia ser tão difícil assim. Muitas pessoas ficariam orgulhosas e felizes por terem um garoto tão querido amando-as. Mas Joe nunca agiria como as outras meninas, então não havia nada a fazer, exceto ser muito gentil e tratá-lo como um irmão. Se todos os irmãos fossem tratados como Laurie nesse período, seria uma raça de seres muito mais feliz do que são. Amy nunca mais fez sermões. Ela perguntou sua opinião sobre todos os assuntos, estava interessada em tudo que ele fazia. Dava pequenos presentes encantadores para ele e enviava-lhe 2 cartas por semana cheias de fofocas animadas, confidências fraternais e esboços cativantes das belas cenas ao redor dela. Como poucos irmãos são felizes de ter suas cartas carregadas nos bolsos de suas irmãs, lidas e relidas com diligência, com choro quando curtas, beijadas quando longas e guardadas como verdadeiros tesouros, não sugeriremos que Amy fez alguma dessas coisas carinhosas e tolas, mas ela certamente ficou um pouco pálida e pensativa na primeira, perdeu muito do seu gosto pela sociedade e saiu para desenhar sozinha muitas vezes. Ela nunca tinha muito a mostrar quando chegava em casa, mas estava estudando a natureza, ouso dizer, enquanto sentava por horas com as mãos cruzadas no terraço de Valrossa, ou desenhava distraída qualquer fantasia que lhe ocorresse, um cavalheiro firme esculpido em um túmulo, um jovem adormecido na grama, com um chapéu sobre os olhos, ou uma garota com cabelos cacheados e um lindo conjunto dando uma volta pelo salão de baile no braço de um cavalheiro alto, ambos os rostos um borrão, conforme a última moda na arte, que era segura, mas não totalmente satisfatória.
Sua tia pensou que ela lamentava sua resposta a Fred, e vendo que as negativas eram inúteis e as explicações impossíveis, Amy deixou que ela pensasse o que quisesse, tendo o cuidado de que Laurie soubesse que Fred tinha ido ao Egito. Isso foi tudo, mas ele entendeu e pareceu aliviado, como disse a si mesmo com um ar admirado. Eu tinha certeza de que ela pensaria melhor no assunto. Pobre rapaz. Passei por tudo isso e posso entender o lado dele. Com isso, deu um grande suspiro e então, como se tivesse cumprido seu dever com o passado, colocou os pés no sofá e apreciou a carta de Amy com luxúria. Enquanto essas mudanças estavam acontecendo no exterior, os problemas surgiram em casa. Mas a carta que diria que Beth estava morrendo nunca chegou a Amy, e quando a próxima carta a encontrou, foi em Vevey, porque o calor os expulsou de Nice em maio e eles viajaram lentamente para a Suíça, passando por Gênova e os lagos italianos. Ela suportou o fato muito bem e silenciosamente se submeteu ao decreto familiar de que não deveria encurtar sua viagem, pois, como era tarde demais para despedir-se de Beth, era melhor ficar e deixar a ausência suavizar sua tristeza. Mas seu coração ficou muito pesado. Ela desejava estar em casa e todos os dias olhava melancolicamente para o lago esperando que Laurie viesse consolá-la. Ele veio em seguida, pois o mesmo correio trouxera cartas para ambos. Mas, como estava na Alemanha, demorou alguns dias para que a carta chegasse a ele. No momento em que a leu, preparou sua mochila, despediu-se de seus companheiros de viagem e partiu para cumprir sua promessa, com o coração cheio de alegria e tristeza, esperança e suspense. Ele conhecia Vivi bem, e assim que o barco tocou o pequeno cais, correu pela costa para Latour, onde os Carroll estavam vivendo em pension. O garçom ficou preocupado de que toda a família tivesse ido dar um passeio no lago. Mas não. A mademoiselle loira poderia estar no jardim do château se o monsieur aceitasse sentar-se e um instante a traria ele. Mas o monsieur não podia aguardar nem mesmo um instante, e no meio do discurso ele partiu para encontrar a mademoiselle sozinho. Um agradável jardim antigo nas margens do lago encantador, com castanheiras murmurando na nascente, era por toda a parte e a sombra negra da torre caindo pela água ensolarada. Em um canto da parede larga e baixa havia um assento, e ali Amy costumava ler ou trabalhar, ou consolar-se com a beleza ao seu redor. Ela estava sentada ali naquele dia, apoiando a cabeça sobre a mão com o coração saudoso e olhos pesados, pensando em Beth e se perguntando por que Laurie não viera. Ela não o ouviu atravessar o pátio, nem o viu parar na arcada que levava do caminho subterrâneo para o jardim. Ele ficou um minuto olhando-a com novos olhos, vendo o que ninguém havia visto antes, o lado delicado do caráter de Amy. Tudo nela sugeria amor e tristeza, as letras borradas no colo, a fita negra que amarrava os cabelos, a dor e a paciência feminina em seu rosto, até a pequena cruz de ébano no pescoço parecia comovente para Laurie, pois fora um presente dele e ela a usava como seu único ornamento. Se ele tinha dúvidas sobre a recepção que ela lhe daria, tudo se esvaiu no momento em que ela olhou para cima e o viu, pois deixando tudo cair, correu para ele exclamando com um tom de amor incondicional e saudade. Ah, Laurie, Laurie, eu sabia que você viria até mim. Penso que tudo foi dito e resolvido naquele momento, pois enquanto ficaram juntos em silêncio com a cabeça escura inclinada de maneira protetora sobre a mais clara, Amy sentiu que ninguém poderia confortá-la e ajudá-la tanto como Laurie. E Laurie decidiu que Amy era a única mulher do mundo que poderia preencher o lugar de Joe e fazê-lo feliz. Ele não falou nada, mas ela não ficou desapontada, pois os dois sentiram a verdade, ficaram satisfeitos e, com prazer, deixaram o resto em silêncio. Em um minuto, Amy se recompôs
E enquanto ela secava as lágrimas, Laurie recolheu os papéis dispersos, encontrando nas diversas cartas gastas e esboços sugestivos bons presságios para o futuro. Enquanto ele se sentava ao seu lado, Amy sentiu-se tímida de novo e ficou vermelha com a lembrança de sua saudação impulsiva. Eu não pude evitar. Sentia-me tão triste, solitária, e fiquei muito feliz em vê-lo. Foi uma surpresa tão boa ver você. Eu estava justamente começando a temer que não viesse, disse ela, tentando em vão falar com bastante naturalidade. Vim assim que soube. Gostaria de poder dizer algo para confortá-la pela perda da querida Beth, mas só posso lamentar e... Ele não conseguiu prosseguir, pois também ficou acanhado de repente e não sabia o que dizer. Ansiava por pousar a cabeça de Amy em seu ombro e dizer-lhe que chorasse, mas não se atreveu. Então pegou a mão dela em vez disso e deu um aperto simpático que era melhor que as palavras. Você não precisa dizer nada, isso me conforta, ela disse suavemente. Beth está bem e feliz, e não devo desejar que ela volte, mas receio a volta para casa, por mais que eu queira ver todos. Não vamos falar sobre isso agora, pois me faz chorar, e quero aproveitar a sua estadia enquanto você ficar por aqui. Você não precisa voltar tão logo, precisa? Não, se você me quiser por perto, querida. Eu quero, e muito. A tia e Flor são muito gentis, mas você parece membro da família e seria muito reconfortante ter você por perto por um tempo. Amy falou e pareceu uma criança com saudades de casa e com o coração tão cheio que Laurie esqueceu sua timidez de uma só vez e deu-lhe exatamente o que ela queria, o carinho que ela estava acostumada e a conversa alegre de que ela precisava. Pobrezinha, você parece ter se afligido até ficar doente. Vou cuidar de você, então não chore mais. Venha e caminhe comigo. O vento está muito frio para você ficar sentada, disse ele com um modo meio carinhoso, meio imperativo de que Amy tanto gostava, enquanto amarrava o chapéu dela, tomava o seu braço e começava a andar de um lado para o outro pelo passeio ensolarado, debaixo das castanheiras de folhas novas. Ele sentiu-se mais à vontade de pé, e Amy achou agradável ter um braço forte no qual se apoiar, um rosto familiar que sorria para ele e uma voz gentil para conversar deliciosamente só com ela. O pitoresco e antigo jardim tinha abrigado muitos pares de apaixonados e parecia expressamente feito para eles, tão ensolarado e isolado que era, com apenas a torre para observá-los e o lago amplo para levar para longe o eco de suas palavras, enquanto ondulava na parte de baixo. Por uma hora, esse novo casal andou e conversou, ou descansou junto à parede, desfrutando as influências doces que davam tanto charme ao tempo e ao lugar. E quando um sino pouco romântico avisou que o jantar estava pronto, Amy sentiu como se deixasse sua carga de solidão e tristeza para trás, no jardim do château. No momento em que a senhora Carroll viu a mudança no rosto da menina, ficou iluminada com uma nova ideia e exclamou para si: Agora entendi tudo. A criança está apostando no jovem Lawrence. Por Deus, nunca tinha pensado nisso. Com uma discrição louvável, a boa senhora não disse nada e não deu nenhuma mostra do que percebera, mas instou cordialmente Laurie a ficar e implorou a Amy que desfrutasse da sociedade, pois isso lhe faria mais bem do que tanta solidão. Amy era um modelo de docilidade e, como sua tia estava bastante ocupada com Flo, foi deixada para entreter seu amigo e o fez com mais do que seu sucesso habitual. Em Nice, Laurie tinha descansado e Amy o tinha repreendido. Em Vive, Laurie nunca ficou ocioso e estava sempre caminhando, andando a cavalo, navegando de barco ou estudando da maneira mais enérgica, enquanto Amy admirava tudo o que ele fazia e seguia seu exemplo tão rápido quanto podia. Ele disse que a mudança se devia ao clima e ela não o contradizia, contente de ter uma desculpa semelhante para sua própria saúde e ânimo recuperados.
O ar revigorante lhes fez bem, e o exercício trouxe mudanças saudáveis tanto para as mentes como para os corpos. Eles pareciam ter uma visão mais clara da vida e do dever lá em cima, entre as colinas eternas. Os ventos frescos sopraram para longe as dúvidas desagradáveis, fantasias delirantes e névoas temperamentais. O caloroso sol da primavera trouxe todo tipo de ideia para o futuro, ternas esperanças e pensamentos felizes. O lago parecia levar os problemas do passado e as grandes e antigas montanhas, a olhar com benevolência sobre eles, pareciam dizer: filhinhos, amem-se um ao outro. Apesar da nova tristeza, foi um momento feliz, tão feliz que Laurie não suportou perturbá-la com uma palavra. Levou pouco tempo para se recuperar da sua surpresa com a cura de seu primeiro e, como ele acreditara firmemente, último e único amor. Ele se consolou da aparente deslealdade com o pensamento de que a irmã de Joe era quase a mesma coisa que a própria Joe, e a convicção de que seria impossível amar qualquer outra mulher além de Amy tão cedo e tão bem. Sua primeira corte tinha sido de ordem tempestuosa, e ele olhou para trás como se tivesse acontecido anos antes, com um sentimento misto de compaixão e arrependimento. Ele não estava envergonhado daquilo, mas encarou o ato como uma das experiências amargas de sua vida, pela qual ele podia se sentir agradecido quando a dor acabou. Sua segunda corte ele decidiu que deveria ser a mais tranquila e simples possível. Não havia necessidade de fazer uma cena e quase nenhuma necessidade de dizer a Amy que a amava. Ela sabia sem palavras e lhe dera sua resposta havia muito tempo. Tudo ocorreu tão naturalmente que ninguém poderia se queixar, e ele sabia que todos estariam satisfeitos, até mesmo Joe. Mas quando nosso primeiro amor é esmagado, podemos ficar cautelosos e demorar para fazer uma segunda tentativa. Então Laurie deixou passar os dias, desfrutando cada hora e deixando ao acaso o enunciado da palavra que acabaria com a primeira e mais doce parte de seu novo romance. Ele preferiu imaginar que o dénouement ocorreria no jardim do château à luz da lua. Desfecho. E da maneira mais graciosa e decorosa. Mas acabou ocorrendo exatamente o contrário, pois a questão foi resolvida no lago ao meio-dia, com algumas palavras contundentes. Eles vinham navegando por toda a manhã do sombrio St. Gingolf até o Montreux ensolarado, com os Alpes de Saboia de um lado, o Mont St. Bernard e o Dent du Midi do outro. A Linda vive no Vale de Lausanne, sobre a colina além deles, um céu azul sem nuvens e o lago mais azul abaixo, pontilhado com os pitorescos barcos que parecem gaivotas de asas brancas. Eles estavam falando de Bonivard quando passaram Chillon e de Rousseau enquanto olhavam para Clarence, onde ele escreveu sua Heloísa. Nenhum dos dois tinha lido a obra, mas ambos sabiam que era uma história de amor, e cada um se perguntava se era tão interessante quanto a deles. Amy estava com a mão na água durante a pequena pausa que apareceu entre eles, e quando olhou para cima, Laurie estava encostado em seus remos com uma expressão nos olhos que a fez dizer apressadamente apenas para dizer algo. Você deve estar cansado. Descanse um pouco e deixe-me remar. Isso me fará bem, porque desde que você veio eu ando preguiçosa e mimada. Não estou cansado, mas você pode pegar um remo se quiser. Há espaço suficiente, embora eu precise me sentar quase no meio, senão o barco não vai ficar equilibrado, respondeu Laurie como se gostasse do arranjo. Sentindo que não tinha ajudado muito, Amy sentou-se no terço do assento oferecido, sacudiu o cabelo do rosto e aceitou um remo.
Ela remava tão bem quanto fazia muitas outras coisas, e embora usasse ambas as mãos e Laurie apenas uma, os remos mantiveram o ritmo e o barco passou suavemente pela água. Como nos damos bem juntos, não é? Disse Amy, que se opunha ao silêncio naquele momento. Tão bem que gostaria que pudéssemos sempre estar no mesmo barco. Você aceita, Amy? Perguntou Laurie muito ternamente. Sim, Laurie, respondeu Amy muito baixo. Então ambos pararam de remar e inconscientemente adicionaram um pequeno quadro de amor e felicidade humana às imagens dissolvidas refletidas no lago. Eles adicionaram um pequeno quadro de amor e felicidade humana às imagens dissolvidas refletidas no pequeno lago. Legal, mano. Legal. All by myself. Don't wanna be. Era fácil prometer abnegação quando o eu estava envolvido com outra pessoa e coração e alma eram purificados por um doce exemplo. Mas, quando a voz útil se fez silenciosa, a lição diária terminou, a presença amada se foi e nada restava senão a solidão e o sofrimento. Joe achou sua promessa muito difícil de manter. Como poderia confortar o pai e a mãe quando seu próprio coração doía com um desejo incessante por sua irmã? Como poderia tornar a casa alegre quando toda a sua luz, calor e beleza pareciam desertar quando Beth deixou a velha casa para ir para seu novo lar? E onde ela poderia encontrar um trabalho útil e feliz para fazer que tomasse o lugar do serviço amoroso que tinha sido sua própria recompensa? Ela tentou, de um modo cego e sem esperança, cumprir seu dever, se rebelando secretamente contra isso o tempo todo, pois parecia injusto que suas poucas alegrias fossem diminuídas, que seus encargos fossem mais pesados e a vida ficasse cada vez mais difícil. E algumas pessoas pareciam ter todo o sol, outras todas as sombras. Não era justo porque ela tentava ser boa mais do que Amy, mas nunca obteve nenhuma recompensa, apenas desapontamento, dificuldade e trabalho árduo. Pobre Joe, aqueles foram dias sombrios para ela, porque algo como o desespero caiu sobre ela quando pensou em passar toda a vida naquela casa tranquila, dedicada a cuidados gentis, alguns pequenos prazeres e o dever que nunca parecia se tornar fácil. Eu não aguento. Não fui feita para uma vida dessas e sei que vou fugir e fazer algo desesperado se alguém não vier me ajudar, disse para si mesma quando seus primeiros esforços falharam e ela caiu no temperamento e estado de espírito miserável que muitas vezes vem quando fortes vontades têm de ceder ao inevitável. Mas alguém veio e a ajudou, embora Joe não reconhecesse seus bons anjos imediatamente, porque usavam formas familiares e feitiços simples mais adequados à pobre humanidade. Muitas vezes ela acordava no meio da noite pensando que Beth a chamava, e quando a visão da pequena cama vazia a fazia chorar com um amargo grito de tristeza desobediente. Oh, Beth, volte, volte. Ela não estendia os braços em vão, pois tão rápido como ao ouvi-la chorando, quanto ao ouvir o menor sussurro de sua irmã, sua mãe vinha consolá-la não só com palavras, mas com a ternura paciente que acalmava com um toque. Lágrimas que eram lembranças mudas de um sofrimento maior que o de Joe, e sussurros quebrados, mais eloquentes do que orações, porque a resignação esperançosa andava de mãos dadas com a tristeza natural. Momentos sagrados quando o coração falava com o coração, no silêncio da noite, transformando a aflição em uma bênção que castigava o sofrimento e fortalecia o amor. Sentindo isso, o fardo de Joe parecia mais fácil de suportar. O dever se tornava mais doce e a vida parecia mais duradoura, visto do abrigo seguro dos braços da sua mãe. Quando o coração dolorido estava um pouco reconfortado,
A mente incomodada também encontrava ajuda, pois um dia ela foi ao escritório e, inclinando-se sobre a boa cabeça grisalha que se levantou para recebê-la com um sorriso tranquilo, ela disse com muita humildade: Pai, fale comigo como fazia com Beth. Preciso disso mais do que ela, pois sou toda errada. Minha querida, não pode me confortar mais do que isso. Ele respondeu com uma voz vacilante e ambos os braços em volta dela, como se ele também precisasse de ajuda e não temesse pedir. Então, sentando na cadeirinha de Beth perto dele, Joe contou seus problemas, a tristeza ressentida por sua perda, os esforços infrutíferos que a desencorajavam, a falta de fé que fazia a vida parecer tão escura e toda a triste perplexidade que chamamos de desespero. Ela lhe confidenciou tudo. Ele lhe deu a ajuda de que ela precisava e ambos encontraram consolo nisso, pois chegara o tempo em que podiam conversar juntos, não só como pai e filha, mas como homem e mulher capazes e felizes de servir um ao outro com simpatia e amor mútuo. Momentos felizes e cheios de reflexão no antigo escritório que Joe chamava de Igreja de um Só Membro, de onde ela saía com nova coragem, alegria recuperada e um espírito mais submisso, pois os pais que ensinaram uma filha a encontrar a morte sem medo tentavam agora ensinar a outra a aceitar a vida sem desânimo ou desconfiança e usar suas belas oportunidades com gratidão e poder. Outras ajudas tinha Joe, deveres humildes, saudáveis e deveres humildes, saudáveis e prazeres que não deixariam de servi-la e que ela lentamente aprendeu a ver e valorizar. As vassouras e os panos de prato nunca poderiam ser tão desagradáveis como antes, pois Beth havia presidido a ambos e algo de seu espírito caseiro sempre parecia pairar em torno do pequeno esfregão e da velha escova nunca jogados fora. Ao usá-los, Joe se via cantarolando as canções que Beth costumava cantarolar, imitando os trejeitos ordeiros de Beth e dando os pequenos toques aqui e ali que mantinham tudo renovado e acolhedor, que foi o primeiro passo para tornar a casa feliz, embora ela não se desse conta disso até Hannah dizer com um aperto de mão de aprovação: Sua criaturinha preocupada, você está determinada a fazer que não sintamos falta do cordeirinho. Nós não falamos muito, mas vemos tudo, e o Senhor te abençoará, você vai ver. Quando se sentavam juntas para costurar, Joe descobriu quanto sua irmã Maggie havia melhorado, como ela falava bem, o quanto sabia sobre bons impulsos femininos, pensamentos e sentimentos, quão feliz ela estava com o marido e os filhos, e o quanto eles todos estavam fazendo uns pelos outros. O casamento é uma coisa excelente, afinal. Eu me pergunto se eu floresceria tanto como você se tentasse, disse Joe enquanto fazia uma pipa para Demi no quarto todo bagunçado das crianças. É exatamente o que você precisa para trazer para fora a tendência feminina em sua natureza, Joe. Você é como um pedaço de castanha, espinhosa por fora, mas sedosa e macia por dentro, e com a semente doce, e quando se pode chegar a ela, o amor fará você mostrar seu coração um dia, e em seguida a casca áspera cairá. A geada racha a casca espinhosa das castanhas, senhora, e é preciso uma boa sacudida para derrubá-las das árvores. Os meninos as catam, e não estou interessada em ir para o bolso de algum deles, replicou Joe, jogando bruscamente a pipa que nenhum vento que soprasse seria capaz de erguer, porque Daisy se amarrara a ela como cauda. Maggie riu porque estava feliz em ver um brilho do velho espírito de Joe, mas sentiu que era seu dever impor sua opinião com cada argumento que pudesse usar, e os bate-papos entre irmãs não eram desperdiçados, especialmente porque dois dos argumentos mais efetivos de Maggie eram os bebês que Joe amava ternamente. O pesar é o melhor abridor para alguns corações, e Joe estava quase pronta para ir para um bolso. Um pouco mais de luz do sol para amadurecer a nós, e então não abatia impaciente de um não, e então
Não a batida impaciente de um garoto, mas a mão de um homem alcançou-a para pegá-la suavemente e encontrar a semente saudável e doce. Se ela suspeitasse disso, teria se fechado com força e teria sido mais espinhosa do que nunca. Felizmente não estava pensando em si mesma, então, quando chegou a hora, ela baixou a guarda. Agora, se ela fosse a heroína de um livro de contos com moral, ela deveria, nesse período de sua vida, ter se tornado muito santa, renunciado ao mundo e ter feito o bem por todos os cantos. Mas, sabe, Jo não era uma heroína, era apenas uma menina que lutava como centenas de outras e apenas agiu de acordo com sua natureza, ficando triste, amargurada, apática ou enérgica conforme o humor. É muito virtuoso dizer que seremos bons, mas não podemos fazer tudo de uma vez, e é preciso um grande empurrão, um empurrão bem forte, antes que alguns de nós nem sequer possamos ficar de pé de maneira correta. Joe havia chegado tão longe, estava aprendendo a cumprir seu dever e a se sentir infeliz se não fizesse. Mas fazê-lo alegremente, isso era outra coisa. Muitas vezes ela disse que queria ver algo esplêndido, não importava o quanto fosse difícil. E agora seu desejo se realizava, pois o que poderia ser mais bonito do que dedicar sua vida ao pai e à mãe, tentando tornar sua casa tão feliz para eles quanto eles a haviam tornado para ela. E se fossem necessárias dificuldades para aumentar o esplendor do esforço, o que poderia ser mais difícil para uma menina inquieta e ambiciosa do que desistir de suas próprias esperanças, planos e desejos e alegremente viver para os outros? A providência cobrou a sua palavra. Ali estava a tarefa. Não o que ela esperava, mas algo melhor, porque o eu não tinha parte dela, nela. Mas seria capaz de realizá-la? Ela decidiu que tentaria, e em sua primeira tentativa encontrou as ajudas que sugeri. Ainda outra ajuda foi dada a ela, que a aceitou não como uma recompensa, mas como um conforto, como quando o cristão aceitou o refresco oferecido pelo pequeno arvoredo onde ele descansava enquanto escalava a colina chamada dificuldade. E por que você não escreve? Isso sempre a deixava feliz, disse sua mãe uma vez quando o desespero estava controlando Joe. Não tenho ânimo para escrever e, se tivesse, ninguém se importa com minhas coisas. Nós nos importamos. Escreva algo para nós e não se preocupe com o resto do mundo. Tente, querida, tenho certeza de que te faria bem e nos agradaria muito. Não acho que posso. Mas Joe saiu da mesa e começou a revisar seus manuscritos semi-acabados. Uma hora depois, sua mãe espiou e lá estava ela, rabiscando com um avental preto e uma expressão concentrada que fez a senhora March sorrir e sair de fininho, satisfeita com o sucesso de sua sugestão. Joe nunca soube como aconteceu, mas algo entrou na história e foi direto ao coração daqueles que a leram, pois quando sua família rira e chorara com ela, seu pai enviou o texto muito contra a vontade de Joe a uma das revistas populares e, para sua grande surpresa, ele não só foi pago, como outros foram solicitados. Cartas de várias pessoas, cujo louvor era uma honra, seguiram ao surgimento do conto. Os jornais o copiaram e estranhos, além de amigos, o admiraram. Para uma coisa pequena, foi grande sucesso, e Joe ficou mais atônita do que quando seu romance fora recomendado e condenado de uma só vez. Eu não entendo. O que pode haver em um conto como esse para fazer as pessoas o louvarem assim? Ela disse, bastante perplexa. A verdade nele, Joe. Esse é o segredo. Humor e patos o tornam vivo, e você finalmente encontrou seu estilo. Você escreveu sem pensar em fama e dinheiro, e colocou seu coração na obra, minha filha. Você teve o amargo, agora vem o doce. Faça o seu melhor e fique tão feliz quanto nós estamos com seu sucesso. Se há algo de bom ou verdadeiro no que escrevo, não é meu. Devo tudo a você, a mãe e a Beth, disse Joe, mais tocada pelas palavras de seu pai do que por qualquer louvor do mundo. Meu cabelo! Assim, ensinada pelo amor e pela tristeza, Joe escreveu seus contos e os enviou para fazer amigos para si e para ela. Encontrando um mundo muito caritativo,
para caminhantes tão humildes, porque eles eram bem-vindos e enviavam para casa moedas úteis para sua mãe, como crianças obedientes de quem a boa fortuna cuida. Quando Amy e Laurie escreveram sobre seu noivado, a Sra. March temeu que Joe tivesse dificuldade em se alegrar com isso. Mas seus medos logo se esvaíram, pois, embora Joe tenha ficado sem graça no começo, ela aceitou aquilo muito silenciosamente e ficou cheia de esperanças e planos para as crianças antes de ler a carta 2 vezes. Era uma espécie de dueto escrito, em que cada um glorificava o outro de forma amorosa, muito agradável de ler e satisfatória de se pensar, pois ninguém tinha alguma objeção a fazer. Você gostou da notícia, mãe? Disse Joe enquanto baixavam as cartas cuidadosamente escritas e olhavam uma para a outra. Sim, eu esperava que fosse desse modo, desde que Amy escreveu dizendo que havia recusado Fred. Tive certeza de que algo melhor do que o que você chamaria de espírito mercenário cairia sobre ela. E umas dicas aqui e ali em suas cartas me fizeram suspeitar que o amor e Laurie ganhariam. Que astuta você é, mami, e ficou aí quietinha. Você nunca disse uma palavra para mim. As mães precisam de olhos afiados e língua discreta quando têm meninas para cuidar. Eu estava com medo de colocar a ideia em sua cabeça. Não queria que você escrevesse e os felicitasse antes que o assunto fosse resolvido. Não sou mais a cabeça de vento que eu era. Você pode confiar em mim. Sou sóbria e sensata o suficiente para ser da confiança de alguém agora. É verdade, minha querida, e eu deveria ter feito de você minha confidente, mas pensei que isso poderia causar dor em você, saber que Terry ama outra pessoa. Mãe, você realmente pensou que eu poderia ser tão boba e egoísta depois de ter recusado o amor de Terry quando era mais fresco e talvez melhor? Eu sabia que você tinha sido sincera, Joe, mas ultimamente pensei que se ele voltasse e perguntasse novamente, talvez você pudesse querer dar outra resposta. Perdoe-me, querida. Não posso deixar de ver que você anda muito solitária e às vezes há um olhar faminto nos seus olhos que vai direto ao meu coração. Então pensei que seu garoto poderia preencher esse lugar vazio se tentasse agora. Não, mãe. É melhor como está e fico feliz que Amy tenha aprendido a amá-lo. Mas você está certa em uma coisa. Estou sozinha e se Terry tivesse tentado novamente, talvez eu tivesse dito sim. Não porque eu amasse, mas porque me importo mais em ser amada agora do que me importava quando ele partiu. Oh, não! Oh, não! Oh, my God! Estou feliz por isso, Joe, pois mostra que você está superando. Há muitos que podem te amar, então tente ficar satisfeita com o pai e a mãe, irmãos e irmãos, amigos e bebês, até que o melhor amor de todos venha dar-lhe sua recompensa. As mães são os melhores amores do mundo, mas não me importo de sussurrar a mami que eu gostaria de tentar os dois tipos. É muito curioso, mas quanto mais tento me satisfazer com todos os tipos de afeição moral, mais pareço em necessidade. Não sabia que os corações conseguiam aceitar tantos amores assim. O meu é tão elástico que nunca parece estar cheio, e eu costumava estar bastante contente com minha família. Eu não entendo. Eu entendo. E a Sra. March exibiu seu sorriso, enquanto Joe voltava às folhas para ler o que Amy falou de Laurie. O que Amy falou de Laurie, tá. É tão lindo ser amada como Laurie me ama. Ele não é sentimental, não fala muito sobre isso, mas vejo e sinto o amor em tudo o que ele diz e faz. E isso me deixa tão feliz e tão humilde que não pareço ser a mesma garota que eu era. Eu nunca soube o quão bom, generoso e delicado ele era até agora, pois ele me deixa ler seu coração e o vejo cheio de impulsos, esperanças e propósitos nobres, e estou muito orgulhosa de saber que ele é meu. Ele diz que sente como se pudesse fazer uma viagem próspera agora, comigo a bordo como companheira e muito amor como lastro. Peço que ele possa, e tento ser tudo o que ele acredita que eu seja, porque amo meu galante capitão com todo o meu coração, alma e força, e nunca o abandonarei enquanto Deus nos deixar juntos. Oh, mãe, nunca soube o quanto isso poderia ser como o céu, duas pessoas que se amam e vivem uma para a outra.
E essa é a nossa Amy calma, reservada e mundana. De fato, o amor faz milagres. Quão bem e felizes eles devem estar. E Joe juntou as cartas farfalhantes com cuidado, como alguém poderia fechar a capa de um romance encantador que mantém o leitor preso até o fim e volta a se ver sozinho no mundo do trabalho novamente. Algum tempo depois, Joe perambulou no andar de cima porque estava chovendo e ela não podia caminhar. Um espírito inquieto a possuía e o velho sentimento voltou, não amargo como era, mas um paciente e doloroso pensamento sobre por que a irmã deveria ter tudo o que pedia e a outra nada. Não era verdade, ela sabia disso e tentava afastar a ideia, mas o desejo natural por carinho era forte, e a felicidade de Amy despertou a saudade ávida de alguém para amar com coração e alma e se apegar enquanto Deus os deixar estar juntos. No sótão, onde as perambulações inquietas de Joe terminavam, 4 pequenos baús de madeira estavam enfileirados, cada um com o nome de sua respectiva dona, e cada um deles cheio de relíquias da infância e da meninice, terminadas para todas. Joe olhou dentro deles e, quando se aproximou do seu, inclinou o queixo sobre a borda e olhou distraidamente para a coleção caótica até que um velho livro de exercícios chamasse sua atenção. Ela o retirou, abriu e reviveu aquele inverno agradável na casa da gentil senhora Kirk. Ela sorriu primeiro, depois pareceu pensativa, depois triste, e quando chegou a uma pequena mensagem escrita à mão pelo professor, seus lábios começaram a tremer, os livros saíram do colo e ela ficou de pé, olhando as palavras amigáveis que assumiram um novo significado e tocaram um ponto fraco em seu coração. Espere por mim, amiga. Talvez eu me atrase um pouco, mas certamente irei. Ah, se ele viesse, tão gentil, tão bom, tão paciente comigo sempre, meu querido Fritz. Não o valorizei o suficiente quando o tive, mas agora como gostaria de vê-lo, pois todo mundo parece estar se afastando de mim, estou sozinha. E, segurando o pequeno papel com força, como se fosse uma promessa ainda a ser cumprida, Joe deitou a cabeça em uma sacola de pano confortável e chorou como se em oposição à chuva que batia no telhado. Era autopiedade, solidão ou desânimo? Ou era o despertar de um sentimento que tinha oferecido seu tempo tão pacientemente quanto seu inspirador? Quem poderia dizer? Surpresas! Joe estava sozinha no crepúsculo, deitada no velho sofá, olhando o fogo e pensando. Era a maneira preferida de passar o anoitecer. Ninguém a perturbava e ela costumava ficar deitada no pequeno travesseiro vermelho de Beth, planejando histórias, sonhando ou pensando ternamente na irmã que nunca parecia longe demais. Seu rosto parecia cansado, grave e bastante triste, pois o dia seguinte era seu aniversário e ela estava pensando no quão rápido passaram os anos, em como ela estava ficando velha e como parecia ter conseguido realizar tão pouca coisa, quase 25, e nada para mostrar. Joe estava enganada nisso. Havia muito a mostrar, e pouco a pouco ela percebeu e foi grata por isso. Uma velha criada. É isso que devo ser. Uma solteirona literata, com uma caneta como cônjuge, uma família de histórias como filhos, e 20 anos depois, talvez um pouco de fama, quando, como o pobre Johnson, eu for velha e não puder aproveitar, solitária e não puder compartilhar, independente e não precisar disso. Bem, não preciso ser uma santa nem uma pecadora, e ouso dizer, velhas criadas levam uma vida muito confortável quando se acostumam, mas... E Joe suspirou, como se a perspectiva não fosse interessante. Raramente é no início, e 30 anos e 30 anos parecem ser o fim de todas as coisas para quem tem 25. Mas não é tão ruim quanto parece, e é possível ser bem feliz quando se tem algo em que se apoiar. Aos 25, as meninas começam a falar sobre ser velhas solteironas, mas resolvem secretamente que não serão. Aos 30, não falam nada sobre o assunto,
mas aceitam silenciosamente o fato e, se são sensatas, se consolam lembrando que têm mais 20 anos úteis e felizes, nos quais podem aprender a envelhecer graciosamente. Não riam das solteironas, queridas meninas, pois muitas vezes romances ternos e trágicos estão escondidos em corações que bateram tão silenciosamente sob os vestidos sóbrios, e muitos sacrifícios silenciosos de juventude, saúde, ambição e amor próprio tornam as faces desbotadas aos olhos de Deus.